Sejam bem-vindos a mais um vlog no canal. E essa semana vai ser uma semana bem agitada, porque como eu falei com vocês no vlog anterior, tem muito debate das leituras e eu não li os livros ainda e eu queria ler para poder participar, porque todos os 3 livros, tirando de hoje que eu terminei, que eu já vou comentar com vocês, todos os 3 livros eu quero muito ler. Então, eu acho que vão ser boas leituras. Vamos ver se eu vou dar conta ou não. Também não vou, sabe, sem pressão, gente. É só uma meta. Se eu cumprir, tá bom. Se eu não cumprir, tá bom também. E vamos falar sobre o livro que eu estava lendo no último vlog e eu terminei hoje, que é Você Não Deveria Estar Aqui, da Geneva Rose. E eu gostei muito desse livro. Porém, com algumas ressalvas. Porque ele é um livro que eu demorei um pouquinho mais pra ler. Chega numa parte ali de uns 40 a 60%, eu achei que ficou meio monótono, porque, como eu falei no outro vlog sobre o que é o livro, a gente vai acompanhar 2 pontos de vista, da Grace e do Calvin, e aí fica intercalando entre um e outro. A Grace, ela morava em Nova York, morava não, ela mora em Nova York, e ela foi tirar um tempo de férias, e aí ela foi passar essas férias no Airbnb do Calvin, né, que ele tem um rancho ali, ele aluga quartos, e aí a gente vai acompanhar ela indo lá pra descansar, pra poder, né, dar uma respirada da cidade e tudo mais. E o Calvin, que ele fala que aluga os quartos pra poder complementar a renda, né, porque esse rancho era dos pais dele, e aí os pais morreram e ficou pra ele. E como gera muito gasto, ele precisava de uma fonte de renda ali maior, por isso ele decide alugar os quartos. E aí a gente começa a acompanhar a interação deles. E outros personagens vão entrando na trama. Tem a Charlotte, que ela é apaixonada pelo Calvin, então ela não gosta da Grace, porque, né, tem uma mulher ali no território que ela acha que é dela. E aí tem o irmão do Calvin, que é o Joey, e mais uns outros personagens secundários ali que aparecem momentaneamente. Mas o que eu posso falar é que ninguém ali é confiável. Todos parecem esconder alguma coisa, ter feito algo no passado. Eles são muito estranhos, sabe? A personalidade deles, o jeito deles falarem. Eu até comentei também no último vídeo que eu não consigo confiar nem na Grace nem no Calvin, então eu não sabia quem poderia fazer alguma coisa, porque eles não falam tudo, sabe? Você acompanha a mente deles, mas parece que eles não estão falando tudo pra gente. Então, eu gostei dessa parte, porque eu realmente gosto do narrador não confiável, de você saber se ele vai aprontar alguma coisa no final ou não. E nesse livro tem 2 narradores que não são confiáveis. E eu gostei, mas é o que eu falei, tem algumas ressalvas. Por exemplo, teve um romance ali, né, do Calvin e da Grace, e eu achei nada a ver. Nada a ver. Gente, ela foi pra lá pra ficar 10 dias. O Calvin parece que, sei lá, é a mulher da vida dele. Eu nunca vi a pessoa se apaixonar assim, ó. Eu não entendo. E eu não consigo comprar essa ideia. Isso pode acontecer em livro de suspense, de romance, em qualquer coisa. A pessoa conhece a outra 24 horas e tá apaixonada, meu filho? Você precisa fazer uma terapia, isso não é normal. E assim, o jeito que ele falava dela, eu ficava, meu filho, você tá se escutando? Não estava, né? E assim, tem umas cenas engraçadas. Tem uma cena bem nojenta, mas eu não vou falar. É pra vocês lerem o que aconteceu. E eu gostei muito do final. Depois que passa daqueles 60% que eu falei, né? Porque eu não expliquei por que eu achei cansativo. Fica muito nessa coisa. Eles tomando café, eles no rancho, ela anda a cavalo, aí eles conversam, aí fica naquele clima de romance, aí não sei o quê. Aí eu achei que ficou muito tempo nisso, sabe? Sem acontecer alguma coisa. E aí fica aquela rixa, Charlotte, e ela começa meio que se irritar com a Grace, porque ela tá assim, minha filha, tu não vai embora, não? Você tá aqui na casa do meu homem, sendo que assim, o Calvin não tem nada com ela. Mas na cabeça dela eles vão ter algo. Então fica aquele clima meio hostil, sabe? E aí um começa a desconfiar do outro. Eu achei o final muito interessante, realmente é um final diferente, é um final que pra mim foi meio inesperado, assim. Conforme você vai lendo ali e vai pescando algumas coisas, não é assim uma coisa, uau, meu Deus, mas é muito diferente dos outros livros, é uma coisa que não é convencional. Então eu gostei muito dessa parte. Eu acho que eu já falei também, mas eu gostei muito da escrita dessa autora. Eu quero ler outros livros dela. Eu vou ver se eu pego aquele Casamento Perfeito, que tava todo mundo elogiando também, porque realmente ela tem ali uma escrita muito boa, muito fluida, apesar de eu ter achado que demorou um pouco, mas assim, gente, eu li de ontem pra hoje. Então, quando eu falo que demorou um pouco, não é que eu levei dias pra ler, que o livro estava maçante, mas é que parecia que não saía daquela parte, sabe? Parecia que eu tava lendo a mesma coisa. Ela indo dormir, tomando café, aí passei no rancho, aí vai na cidade, aí acontece alguma coisa, aí às vezes a Charlotte chega lá e briga, então tava naquele
ciclo, sabe? Aí depois dos 60%, fluiu muito rápido, porque eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer. Gostei muito, eu dei 4 estrelas, se eu não me engano, porque eu sempre mudo a minha nota. Não sei se vocês são assim, mas quando eu termino o livro, vamos supor, eu dou 4,5. Aí vai ter o debate. Dependendo de como for o debate, ou eu subo a nota ou eu abaixo. É por isso que eu gosto muito de participar de debate, porque às vezes as pessoas te falam uma cena de uma outra perspectiva que você não tinha se ligado. Aí você fica, nossa, é verdade. Então isso aqui eu não gostei, eu vou abaixar. Ou então isso aqui eu gostei, eu vou aumentar a nota. Então eu acho que eu tinha dado 4,5 e agora eu baixei pra 4. Mas, de qualquer maneira, é uma nota muito boa, né? É uma nota de um livro muito bom, então eu recomendo bastante. Hoje é terça-noite, eu vim aqui fazer um update de leitura. Estou com o mesmo casaco porque tá fazendo muito frio aqui de noite. Então, talvez vocês só me vejam de moletom nesse vídeo, porque essa semana está se superando em matéria de frio, porque tá demais. Mas falando das leituras, né? Eu li um livro inteiro hoje, que o debate era hoje mesmo, e já que eu não sabia muito bem o que eu ia ler, eu aproveitei para pegar ele e participar da discussão do livro com o pessoal, né? Eu li Ponte do Medo, e nesse livro a gente vai acompanhar duas irmãs gêmeas, a Lena e a Cambry. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, é um nome meio estranho. E a Cambry, uns meses atrás, ela se jogou de uma ponte. E aí, né, foi tratado como se ela tivesse tirado a própria vida e ficou por isso mesmo. Mas a Lena acha que não, que tinha alguma coisa errada, então ela pega e decide investigar por conta própria. Aí ela vai até esse lugar, que era uma ponte remota, no meio de uma estrada de terra, sabe, bem deserto. E aí ela vai encontrar um policial que, na época, ele acabou vendo a Cambry em alguns lugares, porque ela estava viajando por várias cidades sozinha e ficando dentro do carro. Então, eu acho que eles se esbarram em algum lugar. E ela vai tentar descobrir a verdade porque ela acha que a versão dele não tá batendo com o que realmente ela acha que aconteceu. E aí, né, eles vão pra essa ponte remota, ela tá com um gravador e ela quer meio que ter provas, né, do que ele pode ter feito, o que ela acha que ele fez. E aí eles vão conversando e a gente vai acompanhando essa conversa deles e, ao mesmo tempo, em alguns capítulos, volta lá no passado e mostra a Cambry, né, na viagem dela, o que, que realmente aconteceu e tudo mais. E aí, gente, tinha tudo pra ser um livro muito bom, mas eu não gostei. Eu achei ele confuso em alguns momentos. Eu não gostei da protagonista, né, que é a Lena, porque elas são irmãs gêmeas e tudo mais, só que elas não tinham contato. Elas não eram super ligadas, então por que que você vai arriscar a sua vida pra poder ir atrás de uma coisa de uma pessoa que você nem contato tem mais e ela sempre fala durante várias partes do livro que elas não eram muito ligadas, que elas não eram, assim, muito próximas, irmãs muito próximas. E aí elas ficaram 1 ano sem se ver, até a Cambry morrer, né, que foi o período que ela saiu pra viajar, né, ela já tava 1 ano viajando, e a Cambry não ia ver a Lena nem os pais, elas não, nem se ligavam. E aí eu fiquei assim, cara, você vai botar sua vida em risco por causa de uma pessoa que você nem ligava pra ela em vida? Eu achei muito estranho. Algumas coisas ficaram confusas, algumas coisas ficaram soltas, assim, eu achei que o livro até demorou pra acabar, embora eu tenha lido em um dia, mas assim, tinham partes que eu sentia que se arrastavam um pouco, porque ficava muito nessa coisa deles ficarem lá no meio do nada, conversando, 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 e sabe, não mudava o cenário, então eu achei isso um pouco cansativo. Mas assim, o final foi interessante, embora não seja um suspense, eu não achei que esse livro teve um super plot, porque desde o início, meio que eles falam o que aconteceu. Então você não vai ter uma baita de uma reviravolta. Você já sabe o que aconteceu. Então você meio que só vai descobrir como que determinada coisa aconteceu. Como que chegou naquele ponto, sabe? Então, sei lá, eu achei meio sem graça, eu esperava mais. Me indicaram outro livro desse autor, Sem Saída. Eu vou ler, porque falando que é muito melhor, que é muito bom. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Então, assim, né, ficou um pouco complicada, mas, gente, não deu pra gostar muito dele, não, tá? Eu achei realmente um livro bem razoável, né? Que a nota dele diz que é um livro razoável, porque realmente eu acho que eu ainda tô sendo muito legal, porque não é um livro que eu indicaria para as pessoas. E aí, como hoje eu fiquei uma boa parte da tarde lendo, eu não sei se eu vou pegar alguma coisa agora pra dormir, eu acho que não, mas amanhã eu atualizo vocês. Hoje já é quinta-feira e eu acabei esquecendo de atualizar vocês. Eu comecei ontem A Casa da Escuridão Eterna, mas eu não tive muito tempo pra ler, então acabou que não deu tempo pro debate, mas de qualquer maneira eu vou ler esse livro, tá? Porque ele tem uma premissa muito interessante, parece uma coisa de casa assombrada, tipo a casa tem um passado e tal. Então, até onde eu tô lendo, eu acho que eu já li 20% dele, eu tô achando bem curioso.
E aí eu comecei à noite sobre Meninos e Lobos, que foi o livro do debate de hoje. Já cansaram de me indicar esse livro. Ele é realmente muito bom, tá? Eu gostei muito, mas, gente, o que esperar de Denis Lehane? Ele é maravilhoso, ele escreveu A Ilha do Medo, caso você não saiba, né? Porque tem um filme que é muito bom, o livro é muito bom, e aí eu li esse e eu achei muito bom também. Eu sei que tem filme, mas eu ainda não assisti. Vou ver se eu consigo assistir em breve. Vocês sabem que eu sou uma negação pra assistir as coisas, mas eu espero não demorar muito pra ver esse. Mas, falando sobre a história do livro. A gente vai acompanhar 3 amigos na infância e eles têm realidades muito diferentes, né? Um mora ali numa área mais rica, pelo que eu entendi, mas não é uma área muito pobre, é uma área que a pessoa tem uma condição de vida melhor. E os outros 2 meninos não, eles moram num lugar que é visto como se fosse basicamente uma favela, só que é aqueles conjuntos habitacionais de prédios, sabe? E aí, eles são amigos, até aí tudo bem. E a gente entende que eles vão se afastar com o tempo. Acho que por causa da mudança de vida mesmo, eles têm vidas diferentes, estudam em escolas diferentes, têm realidades muito diferentes, eles acabam se afastando e a gente vai lá pra frente, quando eles já são adultos, eles já têm filhos, alguns, né? E aí a gente vai acompanhar um pouco ali a vida de algumas pessoas desse conjunto habitacional. E uma coisa que eu gostei muito desse autor é que ele faz várias críticas sociais no meio do suspense. Então, ele não fala só da parte do suspense, mas ele fala de muitos assuntos importantes, como as pessoas que vivem nesses conjuntos habitacionais, elas ficam à margem da sociedade, como elas não têm oportunidade de crescer na vida, porque elas nunca conseguem ter um emprego melhor, né, já que elas ganham o mínimo, vivem com o mínimo. E fala também do lugar, né, que é ruim para elas viverem ali, mas elas não têm como morar em outro lugar, porque é muito mais caro e elas não têm condição de pagar. E aí ele vai fazendo várias críticas ao longo desse livro. A escrita dele, sensacional. Isso aí nem preciso falar. Ele é maravilhoso. Eu quero ler muito mais desse autor. Tenho que caçar aí quais são os livros dele que eu realmente não conheço outros, mas vou pesquisar porque ele é maravilhoso. E aí no meio dessas críticas que ele faz, a gente vai acompanhar um caso, né, de assassinato, desaparecimento, morte, ninguém sabe direito o que que aconteceu, mas uma menina, ela foi pra uma festa, tipo uma despedida, porque ela ia sair dali, né? E aí ela vai com as amigas, elas vão pra um bar e elas bebem pra caramba. E aí chega um momento ali, mais ou menos 1 da manhã, cada uma vai pra sua casa, né? Ela vai, essa menina deixa as amigas no apartamento e vai pra casa dela. Só que ela nunca chegou na casa dela. E aí o pessoal começa a investigar o que que foi que aconteceu. A gente vai descobrir depois que essa menina, ela foi morta, só que a gente não sabe por quem, né? Isso não é um spoiler, né? Ele tá na sinopse. E aí, tudo vai girar em torno da morte dessa menina. Porque ela é filha de um desses caras que a gente acompanha desde a infância. E aí, por conta disso, esses 3 amigos da infância vão acabar se reencontrando de novo, né? Por motivos diferentes ali, mas ligado a esse caso. E a gente vai acompanhar tanto a vida pessoal deles, quanto o que que tá acontecendo, né? Nesse crime, quem foi, qual é a investigação, né? A gente acompanha também muito a reação do pai, e é uma coisa muito comovente, porque, gente, eu fiquei muito imersa na escrita, muito imersa. Eu acho que o jeito que o Denis Lehane escreve deixa você muito mais imerso que o normal, sabe? Ele dá vários detalhes que são muito importantes e eu senti o que o pai estava sentindo, sabe? Ele conseguiu passar isso pra mim. Eu gostei muito. É um livro maiorzinho, tá? Eu já falei 30 vezes que eu gostei muito, que eu gostei muito mesmo. Eu dei 5 estrelas e, se eu não me engano, eu favoritei. Se eu não favoritei no Scooby, estou favoritando aqui nesse momento do vídeo agora. É um livro maravilhoso. Eu realmente tinha esquecido do potencial de escrita que o Dennis tem. Sério, é surreal. Se você não leu ainda, leia. E eu acho que pra mim foi melhor ainda ter lido o livro sem ter assistido o filme, porque eu não sabia absolutamente nada da história. Então, teve gente, né, que foi por lá o debate, que já tinha assistido, e aí, mesmo assim, lendo, achou muito interessante, mas eu acho que eu ter lido sem saber nada foi mais legal, porque eu não fazia nem ideia do que o livro se tratava, gente. Eu só peguei e fui, porque vocês sabem também que a maioria das vezes eu não leio as sinopses, ou eu leio antes de colocar o livro no meu carrinho, e aí até comprar já se passou um tempo, eu já esqueci, então eu vou ler sem saber de nada do mesmo jeito. Só um pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar, né, que eu dei uma leve choradinha no final, mas isso não é novidade, porque eu já choro à toa, mas realmente o livro, ele é bem emocionante de maneiras diferentes, né, por vários motivos ele é emocionante. Então fica a minha recomendação. Se você não escutou as 400 vezes que eu disse que eu gostei muito,
eu vou falar de novo que eu gostei muito. Eu super recomendo pra vocês. E agora, sobre o que eu lerei. Eu vou começar, todos estão de olho, mas eu não vou começar hoje, porque eu estou exausta. Eu vou começar amanhã. O debate é amanhã. Eu não sei realmente se eu vou acabar ou não, mas eu já vou pegar esse livro porque eu tô muito animada pra ler. É da mesma autora de O Hóspede Noturno, que eu lembro que eu comentei aqui com vocês. É um livro maravilhoso, é muito bom. Tô devendo resenha aqui, né? E aí eu já quero ler de qualquer maneira, porque eu participo de 2 clubes, como eu já falei com vocês, então tem um debate amanhã e tem um debate, acho que no final do mês. Então, de qualquer maneira, de algum debate eu vou participar. Eu vou ler de qualquer jeito, eu tô muito curiosa pra saber o que a autora vai fazer nesse livro. Não sei sinopse também, eu só estou indo, né, sabendo que a autora tem uma escrita muito boa. Então amanhã eu atualizo aqui vocês. Hoje é domingo e eu vim aqui finalizar esse vlog com vocês e eu concluí a leitura de Todos Estão de Olho. Eu até tinha atualizado vocês, mas eu não gostei do take que eu falei, que eu acho que eu falei muito enrolado, então eu excluí e vamos começar do zero, né? Hoje no domingo, que eu já finalizei o livro. Eu tinha falado, eu tava na metade mais ou menos. E primeiro de tudo, eu não sabia que esse livro era sobre um jogo. Então, quando eu comecei a ler e descobri isso, eu fiquei maravilhada, porque eu adoro livro que tem algum tipo de jogo que eles têm que lutar ou pela própria vida ou para que a vida deles não acabe de alguma forma. E esse foi tipo um BBB, né? Quem ganhasse ia ganhar 10 milhões de dólares. E aí vão pessoas que são aparentemente muito diferentes uma das outras. A gente acompanha a perspectiva de cada jogador ali, então os capítulos são bem intercalados, eles são muito fluidos e também bem curtinhos. Aí você vai lendo, você nem percebe. Eu li boa parte do livro na própria sexta-feira mesmo. Como eu falei, não deu tempo pro debate, mas eu terminei ele hoje assim que eu voltei pra casa. Geralmente sábado é difícil eu ler, quando eu leio pouco. E, gente, sensacional. Esse livro me fez lembrar da sensação de amar ler, de ficar tão fissurado com o livro que você não consegue parar. Tinha muito tempo que eu não ficava assim com algum livro, sabe? Gente, eu estava num aniversário na sexta-feira e eu tava assim, gente, mas o que que vai acontecer com fulano? Mas será que vai acontecer? Eu preciso ler mais um capítulo. Eu estava assim. E tinha muito tempo que eu não ficava assim. Geralmente eu tô lendo um suspense, eu faço minha pausa, tranquilo, eu vou fazer minhas outras coisas. Eu não fico pensando nele obsessivamente, igual eu fiquei pensando nesse. E aí, como eu falei, é um jogo em que as pessoas vão concorrer a 10 milhões de dólares e ele é um jogo só para 5 pessoas, só tem 5 participantes. E eles vão ter nomes diferentes na internet, porque o que acontece? Esse reality, ele é diferente. Ele vai simplesmente notificar as pessoas pelo celular quando vai entrar ao vivo. Então, não é uma coisa que tem um horário fixo pra passar, que passa na televisão. É tipo uma live que passa na internet e a galera começa a acompanhar em tempo real. As provas são bem bizarras. Tem hora que não existe regra, então eles podem trapacear e alguns podem até se machucar com isso. E aí a gente acompanha a vida dessas 5 pessoas e elas têm uns apelidos tipo a melhor amiga, a confidente, o senador, o executivo, tem a assistente, que no caso é a mulher que apresenta o programa. E aí a gente vai acompanhar também a Ferne, que é a assistente, com uma relação meio conturbada com a chefe dela, que é a Cat, que foi a mulher que idealizou esse projeto. Só que ela estava por trás das câmeras porque ela queria saber se esse reality seria um sucesso só por ele mesmo, não porque tinha a imagem dela ali na frente. E aí a Ferne vai apresentando o programa e esses 5 participantes vão competindo. Conforme eles forem tendo um desempenho bom ou não nas provas e o público gostar deles ou não, eles vão ficando ou sendo eliminados. E essa decisão tá na mão do público, né? Eles que vão votar. Por isso que parece o BBB, porque tem as provas e quem elimina é o público. Só que assim, gente, não é só isso que acontece. Essas pessoas não foram escolhidas por acaso. E as provas, em determinados momentos, têm a ver com a vida pessoal deles. Então, às vezes, uma pessoa pode ganhar uma pista, né? Porque eles vão, conforme eles vão concorrendo nas provas e vencem as provas, eles ganham super pistas. E essas pistas, às vezes, para eles, ali naquele momento, pode ser sem sentido. Mas depois eles vão entender o que que aquilo significa e a quem determinado segredo pertence, porque todos ali têm vários segredos e eu fiquei muito impressionada em como que a autora conseguiu ligar uma pessoa na outra ali na história. Eu achei muito legal.
Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. Eu tinha dado 4,5 e eu tirei uma meia estrela ali, porque eu fiquei pensando melhor e o final poderia ter sido melhor, tá? De qualquer maneira, eu achei um livro maravilhoso, muito bom, porque como eu falei, ele despertou aquele sentimento de ficar obcecada por um livro pra saber o que que ia acontecer. Mas a motivação de uma coisa que aconteceu ali, que é o principal, é boba. É bem boba. O final é meio. Mas assim, eu não acho que um livro inteiro deva ser julgado por causa de um final mediano, tá? Eu continuo amando o livro. Eu achei muito legal essa ideia do jogo, de fazer um reality com pessoas que têm alguma coisa no passado, que escondem alguma coisa, que fizeram alguma coisa. Cada um ali tem uma particularidade e eles ficam pensando o que que eles estão fazendo ali? Porque eles começam a estranhar tudo que tá acontecendo, sabe? Eu achei muito legal. Eu realmente recomendo, tá? Vai com a mente aberta, porque pode ter gente que não gosta do livro, né? Eu dei uma olhadinha no debate lá, embora eu não tenha participado, e teve gente que não gostou do livro porque realmente, né? Eu acho que muita gente vai amar esse livro e muita gente pode não gostar. Mas eu gostei muito, inclusive eu quero ler mais livros que tenham esses jogos, né? Inclusive, eu tô devendo aí a leitura de Jogos Vorazes. Mas se você tiver alguma coisa pra me indicar além da trilogia de Jogos Vorazes que eu já vou ler, deixa nos comentários, porque eu achei muito interessante essa coisa dos jogos e de não ter regra. Você não sabe se alguém pode ser sujo o suficiente pra até matar alguém ali ou não, porque você não sabe o caráter daquelas pessoas. Você tá conhecendo elas ali agora. Eu achei isso muito legal. E eu acho que eu já falei, né? Mas a escrita dessa autora é maravilhosa. É muito fluida. Ela consegue te prender ali. Eu já tinha visto isso em O Hóspede Noturno. E agora de novo. Maravilhosa a escrita. Eu espero que venham mais livros dessa autora pra cá, porque realmente vale muito a pena ler. E agora, pra finalizar, eu comentei com vocês no vlog passado que eu tinha comprado mais livros naquela promoção das livrarias Curitiba. E chegaram. Eu comprei, na verdade, eu comprei 6 livros, mas 2 eram pro meu namorado, então vou mostrar os 4 que ficaram comigo. O primeiro, O Fim dos Sussurros. Esse foi R$19,90. Outro da Morro Branco, Nossos Dias Infinitos. Esse aqui, gente, eu tô na dúvida se foi R$19,90 ou R$9,90. Porque os da Morro Branco estavam todos R$9,90. Então, talvez tenha sido esse preço. Eu fiquei na dúvida agora. A Bruxa de Near, R$19,90. E outro que eu comprei, da autora que eu até falei neste vlog no início, da Geneva Rose, que é Temos um Encontro de Novo. Esse aqui, pelo que eu entendi, ela vai esquecer tudo e ele vai ter que reconquistar ela, alguma coisa assim. Eu achei muito curioso. E como ele é curtinho, talvez ele seja lido esse mês, porque eu ainda estou na minha vibe romances, tá? Eu não li nenhum nesses vlogs, mas eu ainda tô com vontade de ler. E um que eu ganhei do clube, que eu falei que eu participo do Clube dos Morcegos, eu comentei com vocês no vlog anterior, até deixei o arroba para vocês acompanharem. Eu ganhei um livro no sorteio de lá, que foi esse aqui, O Sono Eterno das Margaridas. Essa capa belíssima, da Dark Side. Gente, a Dark Side sempre arrasa, né? Então, esses foram os novos livros pra estante. Se vocês quiserem que eu leia algum deles primeiro, deixa nos comentários, que aí, quem sabe, ele já pode aparecer no próximo vlog. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Espero que eu tenha conseguido explicar os livros direito, porque, gente, a sensação de realmente voltar a gravar é muito estranha. É uma coisa que você vai adquirindo prática. E parar é uma coisa muito esquisita, porque é algo que você fazia tão naturalmente, agora parece que você fica travando, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, se você é novo aqui, de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo e até a próxima.